Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. Então, hoje eu quero te contar uma história real que você pode e deve aplicar na sua vida, independente da sua profissão ou circunstância. Mas sem enrolação, então vamos lá. Em certa manhã, um garoto chamado Milton Erickson, quando ele tinha 17 anos, ao acordar ele reparou que não conseguia mexer algumas partes do corpo dele. Até que ele foi diagnosticado com poliomielite, que hoje é uma doença rara, mas que antigamente era uma doença muito frequente. Mas o quadro dele só piorava. Cada vez mais o corpo dele ia ficando paralisado, inclusive alguns médicos acharam que ele não ia resistir. Tanto é que ele chegou a um ponto em que nem os lábios mais ele mexia. E uma vez ele até ficou por 3 dias em coma. Ele só conseguia mexer os olhos e nada mais. Mas você consegue imaginar o tédio que é você ficar o dia inteiro só olhando para o teto do quarto? Nisso, a única, entre aspas, diversão que sobrou para ele era ouvir as pessoas da casa dele. Mas com essa única diversão, ele a explorou de uma forma muito curiosa. Ele analisava o tom de voz das pessoas, como que as pessoas falavam, a entonação e muitas outras coisas que normalmente nós não percebemos. Como, por exemplo, a irmã dele falando para outra: "Sim, isso é uma boa ideia", mas com um tom bem monótono. Tom esse que comunicava o extremo oposto. E também, enquanto as crianças brincavam do lado de fora da casa dele, ele brincava com a audição dele ouvindo as crianças brincarem. E para você ter noção, teve até um dia em que ele contou 17 formas diferentes em que ele ouviu as pessoas falarem a palavra não. E às vezes, quando ele estava em outro cômodo da casa, ele até conseguia observar, por exemplo, uma pessoa falando sim para a outra, mas balançando a cabeça no sentido de negação. Com o tempo de tanto ele ficar nessa brincadeira, o dia inteiro, sendo essa a única coisa que ele podia fazer, o olhar dele sobre alguém ficou como um raio-x superpotente, mas só que direcionado ao mundo psíquico da pessoa, em que ele era incapaz de participar da conversa, mas era o mais presente nela, em que ele observava desde o minúsculo movimento do lábio até o tempo de duração de uma palavra sob determinado tom com alguns padrões de respiração. Ele ficou um verdadeiro mestre em observar padrões nas pessoas. E para ele era um verdadeiro jogo interpretar as pessoas além das palavras, como se ele tivesse aprendido um segundo idioma. Aliás, como se ele tivesse adquirido um superpoder. Para você ter noção, ele até observou o número de vezes que a veia do pescoço da irmã dele pulsava quando ela chegava perto dele devido ao nervosismo ao ver a condição dele, a condição que ele se encontrava, afinal ele só conseguia mexer o olho. Mas o bom é que milagrosamente com o tempo ele foi melhorando. Primeiro ele começou a mexer os lábios, depois ele começou a dar as primeiras palavras. Então aos poucos começou a falar e mexendo outras partes do corpo. E logo depois ele foi reaprendendo a andar, engatinhando como um bebê, se levantando, caindo, tentando de novo e de novo. E foi reaprendendo a andar ao redor do quarto dele, algo que era praticamente considerado um milagre. Mas a habilidade de observação que ele adquiriu nesse tempo foi tanta que, ao se auto-observar, ele aprendeu que a mente e o corpo agem juntos, em forma de vários padrões inconscientes e que ninguém repara, e isso modificou para sempre a vida dele, essa percepção que ele teve. No final, esse episódio horrível dele, da paralisia, do começo até o final, durou um bom tempo. Para ele, foi uma eternidade, mas foi uma eternidade essa em que ele aprendeu muito. Mas quem disse que ele se contentou em parar ali? Que nada. Ele quis se dedicar mais e virou psiquiatra. Como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e então ele, para ele poder frequentar a faculdade, ele teria que ter um corpo funcional para poder ir até ela. E você acredita que ele planejou uma viagem de canoa de cerca de 1.500 quilômetros apenas para ele poder ganhar força para poder ir até a faculdade? Mas apesar disso, ele ainda não conseguiu usar plenamente as pernas e ele ainda andava com uma bengala. E ao longo da vida dele, para sempre, ele iria sentir muitas dores por causa da condição que ele teve. Mas então ele iniciou logo os estudos e a prática da psiquiatria em vários hospitais com base nesse conhecimento dele. E eu acho legal demais, sabe? Ver a pessoa certa no lugar certo fazendo o que ela faz de melhor. Não é por acaso que eu sou formado em recursos humanos, pois eu amo ver isso. Mas logo ele desenvolveu o próprio método, que até o momento era pioneiro na forma que ele tratava as pessoas. Enquanto todos os psiquiatras prestavam atenção apenas nas palavras dos pacientes, com o objetivo de ter acesso ao inconsciente, ele era o diferentão.
Ele, só dele olhar para a pessoa e os movimentos que ela fazia, ele já obtinha muitas informações do inconsciente dela. Ele observava a respiração, o tom de voz, o jeito de falar, a forma de mexer os braços e com base na linguagem corporal, vendo o inconsciente da pessoa, seria como se a gente apenas ao olhar o galho de uma árvore, a gente enxergasse cada curva também da raiz dela. Ele era tão obcecado em observar as pessoas que ele até andava com um caderninho anotando as conclusões que ele tirava dessas observações dele, como se cada pessoa fosse um laboratório vivo em que ele apenas observava e anotava. E uma coisa que chamou muito mesmo a atenção dele era a forma das pessoas andarem na rua, em que ele notou que a forma das pessoas andarem transmitia o que se passava dentro delas. Revelação que vinha pela forma do passo, a velocidade, a força, até a forma da pessoa subir uma escada. E ele ficava direto na rua apenas vendo a forma que as pessoas andavam. E ele notou, por exemplo, que uma pessoa andando de forma rigidamente firme era uma pessoa decidida e persistente, enquanto pessoas que andavam com um passo mais leve, um passo mais tímido, eram pessoas com maior tendência a serem indecisas no dia a dia. Ele observou tanto a forma das pessoas andarem e aprendeu muito com isso. Ele aprendeu muito com isso ao ponto de, no consultório dele, ele colocar a mesa dele bem longe, em uma extremidade da sala, apenas para ele poder ver o paciente andando até ele e ele interpretar os passos daquele paciente. E logo depois ele observava também a forma que o paciente se sentava na cadeira, como que o paciente ia se mexendo ao longo da sessão e a forma que esse paciente ia falando. Então ele enxergava todos os medos, inseguranças e problemas desse paciente. E outra forma também que sempre chamou muita atenção dele foi na diferença entre a forma que o homem e a mulher veem o mundo, o que diferenciava tanto na forma de pensar quanto na forma de agir dos dois gêneros. Talvez pelo fato dele ter tido muitas irmãs, eu acho que foram 7 irmãs no total e um irmão, de tanto ele observar elas, ele conseguiu captar muitos detalhes exclusivos do mundo feminino que nem as próprias mulheres sabem. Muito menos, então, quem dirá os homens. Teve uma vez, inclusive, que aconteceu algo inusitado com ele. Chegou uma moça muito bonita para ele e disse para ele que ela já tinha conhecido muitos psiquiatras, mas que nenhum tinha solucionado o mistério dela. E desafiou ele. Perguntou para ele, será que você vai ser o primeiro? Então Erikson começou a fazer muitas perguntas bem desinteressantes para ela. Talvez para ele observar a forma dela responder. Até que ela estava com uma blusa cheia de fiapos. E enquanto ela respondia, ele observou que ela ia tirando os fiapos. E logo que ele viu isso, ele abriu um sorriso bem sacana e falou: eu acho que eu vou ser o primeiro psiquiatra a acertar o seu mistério, hein? E ela, duvidando, olhou para ele e perguntou: por quê? E ele falou: eu vou te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você se veste como mulher? Então ela tomou um susto. A verdade é que enquanto ela tirava os fiapos, ele notou um padrão diferente do padrão feminino. Padrão esse que ele já tinha visto infinitas vezes nas mulheres, em que ela tirava os fiapos fazendo um desvio diferente do seio. Logo ele descobriu, ela era transexual. Até a forma de desafiar o doutor era uma forma masculina, que só ele tinha notado através de milhares de observações que ele já tinha feito anteriormente, dos homens, e que nenhum psiquiatra até então tinha notado, afinal todos estavam diante de uma mulher muito bonita, muito feminina, muito sedutora, que ela própria tinha lapidado muito bem esses aspectos femininos nela. E a maioria dos psiquiatras só acreditavam na palavra. E teve também um outro episódio também muito inusitado também. Chegou uma moça desesperada no consultório dele falando que tinha um medo absurdo de voar e que queria solucionar esse medo, pois ela tinha uma viagem muito importante com o marido e que ela deveria perder esse medo para poder fazer essa viagem. Mas, enquanto ela falava, o Dr. Erikson interrompeu o discurso dela do nada e pediu para ela sair e entrar novamente no consultório. E ele observou a forma que ela andou, a forma que ela sentou e pediu para ela falar novamente sobre o problema dela, do medo dela de voar. Então o Dr. Erikson falou para ela: vou te fazer uma pergunta deselegante, mas você vai ter que me responder para eu poder te ajudar a superar esse seu medo de entrar em um avião. Então ele perguntou para ela: o seu marido sabe do amante? E ela ficou assustada e respondeu: não, ele não sabe. E você, como que você sabe? E o motivo disso é que ele já tinha observado muitas vezes a linguagem corporal das mulheres casadas e notou que além da linguagem corporal dela tá estranha, ela ainda estava com muita vergonha dela mesma e a forma dela andar era uma forma de uma mulher presa em um relacionamento que odiava, sendo que o medo dela de avião era uma reação a esse problema, a esse medo central dela.
Mas ele não parou por aí, afinal, ele era fascinado pelas pessoas. E o engraçado de tudo é que depois, na próxima sessão, essa mulher trouxe o amante dela. Um amante que, por sinal, era casado. E depois, na outra sessão, esse amante trouxe a esposa dele, ele viu que essa esposa dele passava pelo mesmo problema. E o engraçado é que a esposa dele tinha também um amante. Olha só. E ao longo da história, o Erikson ele foi conduzindo um tratamento com cada um deles, tratando as mazelas que cada um carregava, mas que eram produtos dos relacionamentos ruins que eles viviam. Gente, imagina só o inferno que devia ser viver, morar, trabalhar com esse cara. Tudo ele observava, tudo ele notava. Deus do céu, devia ser o inferno. Ele era tão observador, mas tão observador, que ao observar a secretária dele digitando na máquina de escrever, pela pressão que ela botava nos dedos, ele sabia que ela estava menstruada. Mas depois, ao longo da vida dele, o Dr. Milton Erickson, ele foi ficando cada vez mais famoso, ele contribuiu muito mesmo com os estudos na área da hipnoterapia e da terapia familiar, e fez mais várias coisas importantes, que se for para eu falar tudo aqui o que ele fez, vai gastar um tempo enorme aqui no vídeo. Mas por que eu tô contando a história dele? Aliás, por que eu tô contando essa história que, por sinal, é real? A princípio, eu já te afirmo que o Dr. Erickson não tinha poderes sobrenaturais. Aliás, muitos médiums honestos e místicos famosos ao longo da história tinham essa mesma habilidade que ele tinha, mas que recorriam ao sobrenatural para tentar explicar. Mas isso é o de menos aqui. Eu tô te contando essa história para te mostrar dois fatos inegáveis e que a partir de hoje eu quero que você termine esse vídeo tendo uma nova visão sobre o mundo das pessoas. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que as pessoas são como icebergs. Icebergs têm uma superfície pequena e que todos podem ver, mas ao mesmo tempo as raízes são profundas e que a maior parte ninguém consegue ver, a não ser que mergulhe para poder ver o iceberg como um todo. Então, o que você acha de aprender a mergulhar nas pessoas através da observação, da empatia, do interesse sincero nelas, para poder aprender sobre elas? E é agora que vem o segundo fato: as pessoas também são como livros. Livros esses que não se comunicam por palavras, mas sim por pequenos detalhes do dia a dia. E a sociedade nada mais é do que uma biblioteca pública ao ar livre, em que as pessoas verdadeiramente atentas conseguem ler as outras e se conectar de forma verdadeiramente humana com elas. Pense nisso e compartilhe essa história.